Olá, galera. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a entender uma primeira parte da domínio de funções reais. Geralmente é voltado mais para o pré-cálculo do CDRG, tá? Mas se você for de outro curso também serve essa parte de introdução ao domínio. Vamos lá. A primeira ideia que quando a gente aprende um pouco de domínio é o que é domínio, né? Domínio de uma função na realidade são valores que a gente possa utilizar, certo? Eu quero utilizar um valor, será que é possível para essa função? Então a ideia é essa, domínio é isso. Eu penso no valor, certo? Deixa eu ajustar um pouco aqui. Eu penso num valor e eu vou perguntar se aquele valor eu posso utilizar. É um valor de x, geralmente, tá? Da variável. Vamos lá, nas funções polinomiais, que isso aqui que é polinômio, polinômio é todo tipo de expressão que tenha termos, coeficiente e acompanhado de um valor, né, de uma variável elevado a um expoente, sendo que esse expoente ele só pode ser positivo inteiro, tá? Porque se você tiver no lugar do n o expoente negativo, entre outras situações, vai dar um problema, tá? Vamos lá. O domínio de todas as funções polinomiais é real. Por quê? Porque eu posso usar qualquer valor. Qualquer valor que eu quiser utilizar no lugar do x, será possível fazer o cálculo, entendeu? Eu posso fazer, não vai dar nenhum erro, tá? Nenhuma restrição. Funções polinomiais são do tipo aquelas, né, que eu falei, né? Tem um valor, no caso que a gente chama de coeficiente, e a variável. Tem vezes que acontece isso aqui, né? Vem acompanhado de um coeficiente que a variável é elevada a zero, certo? Aí, são exemplos de funções polinomiais, né? Todos, tá vendo? Todos eles têm em comum quem? Uma variável, que é a letra que se coloca aqui, não precisa ser x, pode ser t, m, p, q, no lugar do x, e eles elevados a algum expoente positivo inteiro, ok? Isso é polinômio, quando estiver. Qual o grau do polinômio? Basta você olhar o x, né? Ou a variável, olhar o expoente maior que tiver. No caso aqui não tem nenhum, é 1. Então isso aqui é função do primeiro grau. Aqui o maior é o 2 em cima. Então segundo grau, quarto grau, né? Isso aqui ignora o resto, que poderia ser maior. Quinto grau, né? Sétimo grau. São polinômios, ok? Você vai ter uma fração, pode ter fração no coeficiente, qualquer valor, né? Desde que o x seja, ou a variável tenha um expoente ou um não, né? De um número inteiro. No caso, não seria o 1 aqui, certo? Não há nenhuma restrição. Qualquer valor que eu colocar de x, só chamar aqui de 1. Vou poder calcular. Vou poder calcular 1, 3, 0. Qualquer valor que eu botar 1/3, 0,5 e assim, qualquer valor. Não tem. O valor que der pode ser o mais bizarro, mas há como calculá-lo nesse tipo de expressão. Por isso que qualquer valor serve. Por isso que a gente chama de real ou de menos infinito a mais infinito, que é a mesma coisa. Você pode usar isso ou pode usar isso, que é a mesma coisa, ok? Então, os domínios dessas funções são reais ou, né, no intervalo de menos infinito a mais infinito. Tá faltando uma vírgula aqui, tá? Como que tá aqui? Vamos lá. Aí, polinomiais fomos, né? Aí, você entendendo o que é polinomial, a gente vai para as funções racionais. Já quando dá uns nomes para certo tipo de funções, tá? Até pela questão de como ele é formado. Não é nem a questão de que ele seja isso e tem que ser só aquilo. Não. Nesse caso aqui, nós temos p de x sobre q de x. P de x é um polinômio cujo domínio é real, né? Então, um polinômio p de x. E temos um polinômio q de x no denominador.
Então, essa vai ser a divisão dos dois, né? A razão entre os dois, no caso, é uma função f de x. F de x é definido por p de x sobre q de x. P de x é um polinômio, embaixo um polinômio. A questão é o seguinte, sabe-se que na divisão é impossível dividir por zero, certo? Não há número que se divida por zero. Né? Se eu tenho um valor 1, dividir para nada, eu não estou dividindo. Questão até de, como dizer para vocês, de coerência, né? Não tem como dividir algo por nada. Tem que dividir, nem que seja para 1, certo? Questão de definição. Então, o que acontece? A gente sabe que o divisor na fração é o de baixo, é o denominador. Então, p de x dividido por q de x. O que acontece? Pode ser qualquer valor para x? Não. Por que não? Porque o denominador não pode zerar. Então, a gente vai procurar os valores, nesse caso, de q de x, que zerem ele. No caso, as raízes dele. Né? A gente vai procurar as raízes do q de x e tirá-los, né, do nosso domínio. Ou seja, q de x tem que ser diferente de zero, senão a função deixa de existir, ok? Vamos lá. Por exemplo, f de x é igual a 3 sobre x. Né? Qual o valor que, se eu colocar no lugar do x, né, vai indeterminar a função? A função vai deixar de existir, tá? Até por questão de definição. Aí, se você falar assim, então, embaixo não pode ser quem? Zero, não é isso? Então, x ele não pode ser qual valor? Ele pode ser qualquer valor. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, 1,5, meio, terço, raiz de 5, qualquer valor. Ele vai existir, por mais estranho que seja. Quando ele que não vai poder existir? Quando ele for zero, ou seja, nulo. Então, qual o valor de x que ele não pode ser? Poxa, Everton, eu posso escolher todos os números, menos um. Quem? O zero. Né? Então, o x aqui não pode ter o valor zero. Então, o que a gente vai fazer? O domínio dessa função é quem? X não pode ser zero. Qualquer que seja x dentro da reta, né, real. Entendeu? Tem que botar isso aqui, porque domínio, se você botar x diferente de zero, tá vago. Tem que botar, não. Para todo x que seja real, ele só não pode ser quem? O zero. Então, todos os valores podem, menos o zero. Entendeu? Então, como está x diferente de zero, para todo x pertencente a R. Ou simplesmente o R com asterisco. Lembrando que de subconjuntos lá atrás, o R com asterisco é a mesma coisa que essa expressão aqui, tá? Você está excluindo zero, ok? Ou você escreva assim, ou R asterisco. Vamos para a próxima. Não, aqui, se pedir em forma de intervalo, né? O que eu estou dizendo aqui? Todos os valores antes do zero, né? Eu posso ter o domínio, todos os valores antes do zero, até o zero. Aí eu boto aberto o intervalo, que é o parêntese. Por quê? Sabe que infinito sempre é parêntese, né? O intervalo aberto no parêntese, no número, significa que esse número está sendo excluído do intervalo. Mas como eu tenho um lado positivo também, né? Eu tenho um lado negativo, tenho um lado positivo. Aí eu tenho que fazer a união de um outro intervalo. De quem? Do zero, que estou excluindo ele também aqui. Estou tirando ele. E seguindo adiante com os números positivos. Ok? Vamos lá. Vamos para a próxima. Aqui, como é que serviria o domínio? Qual valor que pode ser para x? Pode ser todos os valores? Aqui em cima pode. Aqui em cima pode. E aqui embaixo não pode ser zero. Não pode ser zero. Então, x é diferente de zero para todo x real. Ou R asterisco. Certo? Então, nunca vou olhar os polinômios de cima. Porque aqui pode ser qualquer número. Posso zerar aqui em cima. Posso botar menos 7. Dá zero. Mas o menos 7 aqui não dá zero. Não importa. Em cima zero dividido por alguma coisa é zero. Né? Eu não posso ter alguma coisa dividido por zero. Então, o menos 7 é um número, é uma raiz. Né? Que vai zerar aqui em cima. Agora, o de baixo não me interessa. O menos 7. Eu quero saber quem é que zera o de baixo.
No caso, quem? O zero. Então, eu posso escolher qualquer valor de x, desde que o de baixo não zere. Em cima pode zerar, embaixo não. Então, no caso aqui, somente quem? O número que zera embaixo. Quem é? O zero. Então, x diferente de zero para todo x pertencente a R ou R asterisco. E nós temos intervalo. Todos os valores antes de zero até o zero e do zero a mais infinito. Estou excluindo o zero aqui nessa união de intervalos. Agora, vamos lá. Em cima, como eu falei, não me interessa se vai zerar ou não o valor. O importante é o de baixo. Então, vamos sempre olhar para o denominador, ok? Qual o valor que zero de baixo no lugar do x? É o zero? Vai ser sempre o zero? Não. Vai ser a raiz do que está embaixo. A raiz desse daqui, de cima, é o 0 e 0, porque vai zerar. Aqui, se botar o 0 aqui, vai ficar menos 4. Não zerou. Então, bota na cabeça de vocês. Não é o valor 0 sempre que vai sair. É o valor que vai zerar a expressão de baixo. No caso, a raiz do polinômio. Então, qual a raiz desse número aqui, desse polinômio aqui? Né? Se botar aqui quem? O 4. Então, o 4 é a nossa raiz, o 4 que vai ser excluído do domínio. Então, o domínio pode ser todos os números, né? X pertence a R, menos quem? O 4. Porque se o 4 entrar, ele vai zerar. Ou seja, do menos infinito até o 4, quer dizer, todos os números antes do 4, todos, até o 4, e todos os números depois do 4. Entendeu? É assim que se escreve. Tá bom? Vamos adiante. Aliás, aqui tem uma animação aqui, ó. Se eu tenho 4, tá vendo? Intervalo aberto, porque ele não pode estar, né? Estou excluindo ele. A reta real seria todos os números. Aí, quando eu botar uma bolinha aberta, estou tirando esse número, estou tirando 4. Senão o 4 vai zerar a minha expressão. Então, vou pegar todos os números antes do 4 e todos os números depois do 4, certo? Antes do número é o menos infinito, então vai ser menos infinito. Como pode fazer um par, né, de números para poder representar um intervalo, então todos os números significam menos infinito até o 4. Aí sempre é aberto, que é parêntese, para o menos infinito, e sempre é aberto para o 4, né, que é parêntese. Aí vou pegar a outra parte, o lado de cá. Aí tem que botar o mesmo 4, onde se inicia, mas ele é excluído, né, com parênteses e depois mais infinito. Vamos adiante. Qual número quiser o denominador aqui? Eu tenho 5 positivo. Para poder zerar ele, eu tenho que fazer o simétrico dele, né? O valor oposto. Então, no caso, quem? Menos 5, certo? Então, domínio menos 5 para todo x pertencente a R, ou simplesmente antes do menos 5 e depois do menos 5. Aí, agora eu tenho 3x mais 6. Né? Quais são os números, né? Ou o número que vai zerar a expressão do denominador. Eu não me interesso pelo de cima, só de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o de baixo e fazer o quê? Uma expressãozinha, uma equaçãozinha, né? Para poder descobrir quem é o valor que vai zerar o de baixo. Se eu souber de cabeça, tudo bem. Mas se não souber, você faz, ó. Tu pega a expressão que está embaixo, pode ser do segundo grau, do terceiro grau, aqui, aí você tem que encontrar as raízes, entendeu? Nesse caso aqui é bem simples, é de primeiro grau. 3x mais 6 diferente de zero. Tá vendo que tirei o igual? Eu não quero que seja zero. Então, 3x vai ser diferente de menos 6, mais 6 vem para cá, menos 6, né? E o menos 6 dividido para 3 aqui, vai dar o quê? Menos 2. Então, o x não pode ser menos 2, porque se eu multiplicar 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Então, menos 2 é a minha restrição para esse domínio aqui. Então, f de x não pode ser menos 2, para qualquer seja o número real. E antes de menos 2, né? E depois de menos 2, os valores são um intervalo representando o que está escrito aqui em cima. Ok? Vamos para outro exemplo. Pego de baixo, tá? Bota diferente de menos de 0, né? Aí tá menos 9 para cá mais 9. Lembrando que ao quadrado você pode ter dois valores. Quais são os valores que podem dar 9? O mais 3 e o menos 3, por isso que é mais ou menos 3, certo?
só extrair a raiz e colocar mais ou menos, quando for esse caso aqui, ok? Nós temos agora duas raízes que não podem entrar aqui, dois valores. Então, eu vou ter que fazer x diferente de menos 3 ou x diferente de 3, porque pode ser esses dois, qualquer que sejam outros números. Só não pode ser esses dois, certo? E o intervalo? O intervalo ficou um pouco maior, vamos lá. Antes do menos 3, tem valores antes do menos 3, então para nele. Aí entre menos 3 e 3 tem números, não tem? Então você tem que colocar menos 3 e 3, você está colocando aqui todos os números entre menos 3 e 3, excluindo eles, né? Ok? E depois, números depois do 3, né? Graficamente seria mais ou menos isso aqui, ó. Você tem menos 3 antes do menos 3, valores, né? Que seria isso aqui, né? Até o menos 3. Aí depois eu vou do menos 3 até quando? Ele vai subir até o 3, certo? Aí por isso que fica menos 3 a 3, que é esse intervalo aqui. Estou incluindo esse pessoal do meio, menos esses dois. É por isso que botam parênteses para poder excluir eles. União, depois do 3 tem o quê? Do 3 a mais infinito. Entendeu? Por isso que fica um pouco maior. Mais adiante. Funções irracionais. O que seriam funções irracionais? Bem, diferente da racional, a anterior é racional, tá? E fracionária, porque racional também pode ser inteiro, né? Nesse caso aqui, as irracionais, a gente vai dizer que são as funções que possuem polinômios, como o anterior, né? Racional, mas ela vai ter raízes, entendeu? Então aqui você vai ter raiz quadrada, raiz cúbica e qualquer outra, ok? Vamos lá. Então, isso aqui é um tipo de função irracional. O que na função irracional é diferente das anteriores? A gente vai sempre observar, tá, o índice, que são esses números que vem acompanhando aqui no radical, tá vendo? Onde estou colocando. Então, vou botar aqui, ó, pintadinho. Aqui o 3, o 5, o 6 e o 10. E aqui, quando não tem, é 2, certo? A raiz quadrada em si é 2, né? O índice é 2. Aí, o que vocês podem fazer? A gente vai sempre, quando for trabalhar com o domínio de funções irracionais, observando sempre o índice. A primeira que a gente vai encontrar é o quê? É o índice ser ímpar, no caso 3, o 5, né, e outros números ímpares. Aí vocês não se preocupem, porque qualquer valor pode entrar nos índices ímpares. Porque existe raiz negativa quando o índice é ímpar. Esse é um problema, entendeu? Aqui qualquer valor pode entrar, porque existem raízes positivas, negativas e neutras, tá? Agora, quando o índice é par, aí tem que se preocupar, porque o índice par não permite o quê? Não existe raízes de valores negativos, certo? Então, o que acontece? Vamos dizer que nós temos a função f e g de x, né? Valores, polinômios, né? Aí, se você pegar, existe uma função f de x, tá vendo? E aqui g de x significa o seguinte: esse g de x ele não pode ser negativo, tá bom? Por fato daqui ser par. Então, vou pegar toda a expressão que tiver dentro do radical e botar maior ou igual a zero. Aí, dali, eu vou tirar o domínio. Por exemplo, f de x igual a raiz de x, certo? Então, esse x aqui, o valor que está aqui dentro, ele não pode ser o quê? Olha, pode ser 0, que dá raiz de 0 é 0, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, de 4, de quantos quiserem. Até quebrar, números considerados quebrados, né? Que eu te falo. Só que não pode ser negativo, porque não existe nenhum valor que é ao quadrado, dá um valor negativo. Então, o valor de x pode ser qualquer valor, só não pode ser negativo. Então, vou pegar o x, né? Vou fazer o quê? Maior ou igual a zero, como eu falei aqui, tá vendo? Vou pegar o que tiver dentro da raiz e botar maior ou igual a zero. Então, x maior ou igual a zero. E não tem o que fazer, termina aqui. Então, o domínio vai ser todos os valores maior ou igual a zero. Ou simplesmente cochete no zero, porque agora o zero pode entrar, que aqui raiz de zero existe. Então, estou incluindo o extremo usando o cochete, que é o zero.
0 pode entrar, x pode ser maior ou igual a 0, então pode ser igual a 0, então colchete. E todos os números acima de 0, ok? Vamos lá. Então aqui é par, né? Quando é par, o que a gente faz? Pega a expressão que está dentro, né? Que é o que chama de radicando, pega o radicando e bota maior ou igual a 0. Aí fazendo uma equação simples agora, tem que chegar ao valor x. O menos 9, vamos dizer assim, entre né, aspas, ele vem pro lado de cá, trocando sinal. Então fica 9, tá? No caso é somando 9 dos dois lados, né? Se eu somar 9 aqui, vai zerar isso aqui. Se somar 9 aqui, vai ficar 9. Então, a gente fala pro lado de cá para poder ficar resumidamente dizendo o que acontece. Então, o 9 aqui está multiplicando 3, está multiplicando x, então eu vou dividir tudo por 3, né? 9 dividido para 3, 3. Então, aí o x vai ficar sozinho. Pronto, está pronto o seu domínio. Então, o domínio vai ser x maior ou igual a 3, quer dizer, pode ser 3 também. Então, por isso que a gente usa o colchete 3 em diante. Então, x é maior, então são os valores para a direita da reta. Agora nós temos um índice ímpar. A pergunta é, eu preciso fazer alguma coisa? Não. Assim como os polinomiais lá no começo, ela é o que? Real. Não preciso fazer nada. Só dizer que ele é real, né? Ou menos infinito ou a mais infinito. Aqui também esqueci a vírgula. Ai, ai, ai. A gente planeja as coisas e acaba esquecendo alguma coisa. Se houver algum erro, vocês não hesitem em deixar nos comentários, ok? Ou falar comigo. Outra que interessante é que é par, né? 6 é par. Sendo par, então essa expressão aqui tem que ser maior ou igual a 0. Então, maior ou igual a 0. 8 vai para cá, fica menos 8. Menos 8 dividido para 2, menos 4. Então, o domínio x maior ou igual a menos 4, ou do menos 4 a mais infinito. Ok? Aqui é par também, certo? Aí vamos ter 6 menos 2x maior ou igual a 0, certo? Eu vou passar o 6 para lá, porque ele não é variável. Geralmente a gente utiliza as variáveis do lado esquerdo e números do lado direito, né? Então vai ficar, o que é mais 6 vai ficar menos 6 e menos 2 vai continuar. Tenha muito cuidado para lembrar como é que faz uma equação, tá? Quando você tem o valor, não, 2 não, tá? Quando o x é negativo, a gente multiplica por menos 1 toda a desigualdade, para poder tirar esse negativo, tá? Só que tem um problema, diferente da equação, a equação só tem igualdade, então não multiplica só o sinal dos números e da variável. Agora aqui você modifica o sinal da desigualdade, né? Aqui, ó, como que é menos 2, né? Eu estou multiplicando por menos 1 os dois lados para poder ficar positivos, mas a gente vai ter que mudar isso aqui. Eu inverter o sentido dele. Em vez de ser maior ou igual, vai ficar o quê? Menor ou igual. Como eu estou multiplicando por menos 1 dos dois lados, então aqui fica positivo e aqui fica positivo. Se tivesse positivo, ia ficar negativo, mas no caso está negativo. Então ficou positivo, porque a ideia é tornar isso aqui positivo mesmo. Só que quando você multiplica uma equação, não esqueça jamais de inverter o sinal de desigualdade, senão vai estar errado. Então agora 6 dividido para 2, 3. Então x é menor ou igual a 3. Então vamos mudar um pouquinho nosso aqui, né? X é menor ou igual a 3. Então todos os valores antes do 3. Então tem que ser de menos infinito primeiro, que vem antes do 3, até o 3 fechado. Ok? Aqui eu peguei uma função mais mista, de um radicando, né, de um índice ímpar. Aí que eu falei, quando é ímpar a gente precisa se preocupar? Não. Não inicialmente, né? Mas como é que nós temos uma função racional dentro de uma função irracional, temos que nos preocupar em ela não ser nula, né, no denominador. Então, em relação à raiz, não tem problema algum, né? Podia ser real, mas desde que não tivesse de forma racional aqui dentro, né? Fracionário. Vou pegar isso aqui, certo? Vou pegar a expressão do denominador, tá?
e colocar o quê? Diferente de zero. A gente fez anteriormente. Ele não pode ser zero aqui embaixo. Aí o 2 vai para lá. 2 dividido para 3 não dá para dividir, não fica inteiro, fica fracionado mesmo assim, tá? Então, domínio não pode ser o 2 terços para todo x pertencente a R. Né? Igualzinho lá nos polinomiais. Em forma de intervalo, todos os números antes dele, até ele, e depois dele, adiante. Ok? Vamos lá. Isso aqui é interessante. A configuração diz que aqui, esses dois aqui, né, estão dentro da raiz. Né? Agora, se colocar só lá de cima, vai alterar alguma coisa? Não, porque eu vou continuar olhando para esse aqui de baixo. Ele não pode ser. Porque quando o índice é ímpar, o domínio é real, então eu não ligo para ele. Não importa onde ele esteja, se ele esteja pegando os dois, ou pegando somente um dos dois, né? Ou simplesmente pegando de baixo, o resultado seria o mesmo. Né? Até porque o radical de índice ímpar ele não altera em nada o domínio. Então vai ficar só a par mesmo do racional, na parte de baixo. Ele não pode zerar. Vai pegar a par, o que interessa a ele, né? Ele que não pode zerar, ok? Diferentemente da próxima opção agora. Eu só tirei o 7, nesse caso aqui. Aí entra um conceito mais complicado. Que a gente, vocês vão ter que estudar depois aulas sobre análise de sinais. Antes de fazer não essa aula, mas a próxima, parte 2, tem que ir na análise de sinais. Vou fazer esse vídeo para vocês, tá? Porque quando você trabalha com raiz, né, de índice par, tudo altera. Se eu pegar os dois aqui e colocar sobre o mesmo radical, vai alterar, vai ser diferente do que colocar nesse daqui. Vai mudar tudo, tá? Aí o de par, o que você tem que se preocupar quando estiver envolvendo uma função racional. Porque se eu colocar a raiz aqui em cima altera, se eu colocar a raiz aqui embaixo altera, se eu colocar a raiz nos dois altera. São resultados totalmente diferentes. Ok? Que a interpretação é diferente. Então vamos lá. Como aqui é par, primeiro que ele é um racional, né? Olha, globalmente é um racional. Então o de baixo não pode o quê? Zerar, certo? Então, como aqui não tem nada aqui somando, diminuindo aqui, só vou pegar a parte interna, tá? Senão teria que pegar toda a expressão e botar diferente de zero. Então não pode ser zero aqui, certo? Então não precisa colocar aqui o radical necessariamente não. Mas se tivesse algum valor somando com o radical, eu teria que colocar toda a expressão aqui. Ok? Então 3x menos 2 diferente de zero, certo? Então isso não pode zerar. E outra coisa que não pode ocorrer aqui, além de não poder zerar porque está no denominador, certo? É que não pode ser negativo. Então vou ter duas restrições. Ele não pode ser zero e ele não pode ser negativo. Para não ser negativo, né? A gente faz o quê? Aqui não pode zerar, né? Para não ser negativo, a gente pega a expressão que está aqui dentro internamente e bota maior ou igual a zero, certo? Como a gente fez anteriormente. O que acontece? Agora tem que juntar os dois. Agora vamos pensar aqui. Não pode zerar, não pode ser raiz, não posso ter um valor aqui, coloque aqui, no caso anteriormente, sabe que é 2 terços, né? Se eu botar 2 terços aqui, vai zerar. Então ele não pode entrar essa raiz. E aqui está dizendo que ele pode zerar, esse aqui de baixo pode zerar, mas não pode ser negativo. E pode ser qualquer valor positivo. Então 2 terços pode entrar aqui. 2 terços não pode entrar. E aqui pode entrar, o que eu vou fazer? Ele não pode entrar aqui também. E não pode ser negativo. Então o que eu vou fazer? Se eu tenho diferente de zero e aqui maior ou igual a zero, maior ou igual, mas tem diferente. Igual diferente vai vencer o diferente. Entendeu? Para poder satisfazer os dois. Então o que eu vou fazer? Esse aqui deixa de ser igual. Como é que eu tiro o igual daqui? Quando eu tirar esse tracinho de baixo. Aí ele passa a ser estritamente maior que zero. Ok?
maior ou igual, maior ou igual e com diferente, então quando junta os dois só fica maior, porque você está tirando o igual, a palavra igual, que é esse símbolo de baixo, ok? Então ficou estritamente maior que zero. Ou seja, dada a raiz não pode entrar nesse momento, ok? Então, fazendo normalmente, né? 2 já para o outro lado, 2 divide por 3, 2 terços. Então ficou somente maior. Então o domínio vai ser x maior que 2 terços para qualquer que seja x pertencente a R. Ou simplesmente, né, o que é? Um valor 2 terços, tá vendo? E maior, né? Qualquer valor maior que ele. E aqui é aberto, tá bom? Na segunda aula, na segunda parte eu falei, você tem que, antes de ir, o pré-requisito é você saber um pouquinho, pelo menos, de análise de sinal, ok? Inequação produto, também, inequação quociente. Vou fazendo os vídeos aos poucos, aí eu vou linkar com esse vídeo para vocês conseguirem acompanhar, ok? Então até a próxima, pessoal.